Vamos fazer a correção dos exercícios que eu passei para vocês sobre colocação pronominal. Lembrando que esses exercícios, nós não trataremos das regras sobre colocação pronominal, mas sim somente sobre a classificação, ok? Vamos aqui, olha, ao número 1. Identifique os pronomes oblíquos nas orações abaixo e os classifique de acordo com sua colocação em relação ao verbo. O que eu quero aqui, gente? Eu quero que vocês achem o pronome oblíquo nas orações, tá? Destaca ele aí, igual eu destaquei aqui já. E aí, destacado, você vai classificar se aqui ocorre uma próclise, uma mesóclise ou uma ênclise, ok? Então, olha só, na letra A, nós temos aqui, ó, nos purificar. Eu tenho o pronome oblíquo nos antes do verbo purificar. E o que acontece aqui? O que diz diz a norma aqui, a regra, né? De quando o verbo vem antes, quando o pronome vem antes do verbo, nós temos o quê? Uma próclise. Então, aqui, olha, nos purificar. Então, pronome antes do verbo, próclise. Lembrando que esse se aqui, nesse contexto, nessa construção dessa oração, sintaticamente falando, ele não é um pronome oblíquo. Ele é apenas aqui uma conjunção subordinativa condicional. Ele dá uma ideia de condição, tá? É uma condição para que aconteça algo, precisa acontecer algo antes. Então, aqui, ele é fiel e justo para nos perdoar se nós confessarmos os nossos pecados. Então, no caso aqui, o se não é pronome, mas sim uma conjunção. Na letra B, nós temos aqui o nos, mas temos ele após o verbo. Então, nós temos uma ênclise. Na letra C, a mesma coisa. Outra ênclise. Nos após o verbo. Na letra D, nós temos uma mesóclise, porque o vos, que é um pronome oblíquo, está no meio, ok? Na letra E, nós temos dois, olha aqui. Temos dois pronomes no meio, então nós temos duas mesóclises. Na letra F, nós temos uma próclise, o verbo está o verbo está depois do pronome, né? Na letra G, nós temos duas próclises, olha aqui. O e lhe, antes do verbo. Ser fiel até a morte, dar-te-ei, outra mesóclise. Até aqui nos ajudou o Senhor, mais uma próclise. No número 2, eu tenho aqui um diálogo entre uma adolescente de aproximadamente 15 anos e um garçom no restaurante. Então, ela começa, traga-me, por favor, uma água sem gás. Certo, já trago, disse o garçom. Esperá-la-ei aqui, obrigada. Então, aqui, a questão já da letra A já vem perguntando para você se é comum essa adolescente, né, usar esse vocabulário diferenciado. É comum? Explique a sua justificativa, né? Explique a sua resposta. Dê a sua justificativa. Não é comum, não. Porque um adolescente geralmente não fala de uma forma tão formal, não vai usar essa forma de se expressar no ambiente de restaurante. Provavelmente um adolescente não usaria essa colocação pronominal nem em ambientes formais, principalmente a mesóclise aqui, que é esperar-la-ei, né? Ela fala, no máximo que ela falaria seria esperarei a água aqui, obrigada, né? Enfim. Então, a resposta está aí, você vai colocar do seu jeito, da sua maneira. E quais as colocações pronominais foram utilizadas na fala do adolescente? Ênclise, após o verbo, e mesóclise no meio do verbo. Temos aqui uma questão também muito legal, número 3, falando sobre a diferença entre norma gramatical, a padrão e a culta, que está no site lá da Nova Escola. Então, você já deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida, norma gramatical, norma padrão e norma culta. Qual é a diferença entre elas? Então, o texto diz aqui que a norma gramatical é aquela relacionada à gramática normativa. Quer dizer, aqueles gramáticos que criaram a gramática, que estabeleceram as regras da forma
que a língua portuguesa do Brasil deve funcionar. Gente, quando eu digo isso, eu digo em relação à escrita e à fala da forma culta, porque nós aprendemos que existe o jeito informal, coloquial de se falar, né? O coloquial é o que nós usamos no nosso dia a dia. E o formal, né? O modo culto de se falar, quando é um modo mais elaborado, quando nós estamos em locais profissionais, ambientes escolares, enfim, né? Então, a gente tem aí, a gente está falando hoje deste modo formal de se falar. Então, a norma gramatical é essa, né? Relacionada à gramática, às normas da gramática. Só que, com o passar dos tempos, alguns termos, algumas regras caem em desuso. Então, ela incorpora muitas regras que não são usadas no nosso cotidiano. E já a norma padrão, por sua vez, que nós mais usamos, ela está vinculada a uma língua modelo. Ou seja, ela vai seguir o ambiente social atual, a sociedade está vivendo daquele momento. Então, a norma padrão ela vai adaptar as regras da gramática com expressões do dia a dia que são utilizadas, né, com as coisas que vão sendo colocadas. Por exemplo, a mesóclise caiu em desuso. Só em textos literários, né, de Shakespeare, aí, entre outros, textos bíblicos, que nós encontramos a mesóclise. É muito difícil nós usarmos, né? A gente acaba usando a mesóclise trocando por outra forma de se falar, né, que a gente não usa mais. Então, a norma padrão ela vai atualizando, ela vai, então, se adaptando, ok? De acordo com o tempo da nossa história, da nossa sociedade. E a norma culta, diz aqui o texto, que ela é o resultado da prática da língua em um meio social considerado culto. Ou seja, pessoas de nível elevado, padrão elevado, né? Aqui, olha aqui, ó, tomando-se como base, olha, nível superior, com nível superior completo, moradores de centros urbanos, né? Então, eu tenho aqui uma norma culta. No Brasil, ela foi estudada há muito tempo, né? Há quase 50 anos. Então, a gente não tem mais hoje estudos, né, atuais para norma culta. Então, não se usa tanto a norma culta. A base que nós usamos hoje é a norma padrão, quer dizer, a norma da gramática, mas adaptada à nossa realidade, ok? Então, aí já respondi o que é a norma culta, que é a norma padrão, e o que é a norma da gramática, a gramática normativa. Espero que vocês tenham gostado.